Papa Leão XIV fica sem palavras ao revelar segredo chocante da Bíblia que ninguém conhecia. A penumbra da capela ressoava com um silêncio quase palpável. Cada passo que o Papa Leão XIV dava ecoava entre as paredes antigas, como se o próprio templo respirasse sua presença. Em suas mãos, segurava a Bíblia pessoal, desgastada pelo tempo, mas cheia de uma fé inabalável. Entretanto, naquele dia, algo parecia diferente. Sua alma estava inquieta, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Ao abrir a Bíblia, uma passagem de Isaías chamou sua atenção. Era como se as palavras dançassem antes de seus olhos, em uma linguagem que ardia de verdade. Eis que eu farei uma nova coisa, agora ela brotará. Não a vereis? O tom ecoou em seu coração, retumbando com uma urgência incontrolável. Leão sentiu um aperto no peito. O que isso significava para ele? Para a igreja? Sentado com a mão tremendo, ele fechou os olhos, perdido em pensamentos. Sua missão como pastor guiava a voz da igreja, mas agora ele questionava: estou cumprindo o que Deus realmente deseja de mim? No instante em que esses pensamentos tomaram conta de sua mente, ele decidiu que precisava saber mais. Seu espírito clamava por respostas. Nos dias seguintes, Leão se afundou em arquivos secretos do Vaticano, mergulhando no passado. Descobriu relatos de papas que, antes dele, haviam recebido mensagens divinas, sonhos, visões chamadas para mudar, histórias de homens que nas mesmas ruas que ele haviam enfrentado a cética resistência da hierarquia. Aquilo o assombrou. Seria ele apenas um mero protagonista em um enredo repetido? O peso da realidade era esmagador. Ele observava as expectativas da igreja, que as imposições cegas de um dogma distante. Nesse momento de introspecção, Leão decidiu abdicar das aparências que cercavam seu cargo. Vestiu uma bata simples, um símbolo de humildade, e se lançou ao coração da cidade. Misturou-se com o povo, ouvindo suas histórias, suas dores e suas alegrias. Então, algo mágico aconteceu. Leão encontrou beleza na vulnerabilidade e simplicidade da vida. Em conversas profundas e risadas sinceras, cada dia trazia uma nova revelação. Contudo, estava longe de ser aceito. Membros da igreja, temerosos de uma mudança, começaram a sussurrar pelos corredores frios do Vaticano. Sentiam que Leão era uma ameaça ao status quo. No entanto, quanto mais Leão conhecia os marginalizados, mais suas crenças se transformavam. Era um homem dividido, duas almas em um só corpo, amando o poder e, ao mesmo tempo, a essência da verdadeira fé. Em uma reunião com os líderes da igreja, o clima estava tenso. Ele se deparou com um segredo obscuro que ligava sua identidade ao passado de outros papas. Um passado que não estava disposto a esquecer. Agora, com o mundo observando, Leão estava em uma encruzilhada. Escolheria o poder com suas promessas vazias ou se entregaria à autêntica fé em busca de um novo caminho? Ao encarar essa escolha, seu coração acelerava. Ele sabia que sua jornada espiritual estava apenas começando. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leão estava em chamas com a urgência de sua escolha. O peso da decisão pulsava em seu peito, quase insuportável. Ele respirou fundo, pronto para revelar seu coração àqueles que o rodeavam. Quando entrou na sala de reuniões, a tensão era palpável. Os olhares pesados dos líderes da igreja estavam fixados nele. Todos esperavam por uma declaração, uma posição firme que o definisse. Ele falou: acreditar na fé é também acreditar na nossa humanidade. Precisamos parar de ignorar os sofrimentos alheios. Suas palavras ecoaram, vibrando na sala como um trovão. Mas antes que ele pudesse sentir a onda de apoio, a porta se abriu abruptamente. Um jovem com o rosto pálido e os olhos arregalados entrou correndo. Papa! Um atentado! Numa capela perto do Vaticano. O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. O jovem continuou. Um grupo atacou enquanto a missa acontecia. Pessoas estão feridas! Algumas gravemente! A sala se transformou em caos. Os líderes começaram a se mover, a preocupação estampada em seus rostos. Leão sentiu um nó na garganta, uma vertigem. Por um breve momento, a escolha entre poder e fé era eclipsada pelo horror diante de uma tragédia iminente. "Mande buscar notícias!" gritou um dos cardeais. As palavras se misturavam num ruído ensurdecedor. Mas Leão estava distante. As imagens de fiéis reunidos para orar invadiram sua mente. Então, de repente, a verdade atingiu seu coração como um raio. Ele conhecia aquela capela. Era um lugar especial. Um refúgio para os marginalizados. O local onde ele havia encontrado tantas histórias, tantas verdades. Sentindo medo tomar conta dele, Leão se lançou para fora da sala. Ele precisava ir até lá, precisava estar com eles. Cada passo parecia pesar toneladas. E quando finalmente chegou à capela, o que viu o paralisou. Um cenário de destruição. Paredes manchadas de sangue, gritos agudos de dor e desespero ecoavam ao seu redor. Mas o que fez seu coração parar foi uma figura caída ao chão. Era uma mulher que ele conhecia. Ela, que um dia lhe contara sobre sua luta para alimentar os filhos, agora estava ali, sem vida. Uma dor visceral tomou conta dele, um grito sufocado na garganta. Mas ali, cercado por dor e tragédia, uma figura saiu das sombras. Um religioso encapuzado, seus olhos frios e calculistas. Leão reconheceu aquele semblante de algum lugar, mas não conseguia entender. Ele havia estudado cada detalhe da história da igreja, cada segredo guardado. Mas isso era novo. "Foi você", Leão conseguiu murmurar, enquanto se aproximava, sua voz um fio de voz. "Você fez isso." O homem de olhos gelados sorriu. "Você não percebeu, Papa? Esta é a mudança que você tanto busca. Se você quer mudar a igreja, deve primeiro entender a dor da transformação." Leão estremeceu. O que isso significava? Ele havia buscado a verdade, mas agora se via em um emaranhado de mentiras. O homem havia trazido a destruição para forçá-lo a abrir os olhos, a reconhecer que a verdadeira fé estava além do dogma. Mas a que custo? Assim, enquanto a devastação se desenrolava na capela, Leão se viu dividido, mais do que nunca. Ele não apenas lutava contra suas crenças, mas também agora
contra um inimigo que era mais do que parecia. Um inimigo que conhecia seus segredos e que estava disposto a tudo para jogá-lo em um novo caminho. No meio do horror, uma pergunta ressoava em sua mente. O que ele realmente estava disposto a sacrificar pela fé e pela verdade? E nesse abismo de incertezas e revelações, a encruzilhada se tornava ainda mais obscura. Leão sentiu o ódio do homem, encapsulado em cada letra de suas palavras. A dor ao seu redor parecia se intensificar, mas havia algo mais. Uma energia estranha pulsava no ar, como se o próprio templo estivesse ouvindo. O homem encapuzado era um mistério, mas teve certeza de que o que sentiu foi uma premonição do perigo. Então, algo estremeceu dentro dele, como se todas as questões que atormentavam sua mente estivessem prestes a serem respondidas. Ou talvez a um novo abismo. Que mudança é essa? Leão sussurrou, seu coração batendo descompassado. O homem de olhar frio riu. A mudança que você deseja? Papa, sempre teve um preço. Você está disposto a pagá-lo? O som dos gritos e choros ao fundo começou a desvanecer, enquanto o olhar de Leão se fixava no religioso. Aquela expressão maligna remexia suas entranhas. O que você quer dizer? O que você tem a ver com tudo isso? Por que você está fazendo isso? No meio da confusão, algo aconteceu. Um estrondo ensurdecedor explodiu atrás de Leão, fazendo os dois se virarem. A porta da capela se abriu com força e uma figura conhecida surgiu em uma nuvem de poeira e angustiante adoração. Era Clara, a secretária do Papa, mas algo estava errado. Ela estava coberta de sangue e seus olhos, antes tão brilhantes, pareciam vazios. Seu corpo tremia desconcertadamente, e quando falou, a voz saiu fraca e arrastada. Papa, eu descobri. Mas antes que pudesse terminar, um tiro ecoou no ar, interrompendo-a de forma brutal. O homem de olhos frios agarrou uma pistola que parecia surgir do nada, apontando diretamente para Clara. Um grito infernal estourou na sala. Leão instintivamente se lançou em direção a ela, e o mundo ao seu redor se distorceu. O cheiro do pólvora misturado com o sangue e as imposições da dor tornaram-se insuportáveis. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Mas então, a realidade se desfez em uma nova revelação. O tiro não foi disparado. Em vez disso, o que o homem revelava era um cartaz desdobrando-se lentamente. Não era apenas um cartaz, era uma lista. E na parte superior, de forma graciosa e impactante, estavam registrados os nomes dos membros do alto clero, incluindo o próprio Leão. O pânico se alastrou como chamas. Ele se virou, encarando Clara. Você sabia? Sua voz era um sussurro, um golpe de incredulidade. A fisionomia dela estava em conflito, como se lágrimas estivessem prestes a escapar, mas ela havia escolhido manter-se firme. Eu pensei que você estava mudando, que a fé se renovaria, mas não é assim, Papa. É um jogo de poder, e você está no meio dele. O horror tomou conta de Leão. Aquela sala não era apenas um local de dor e tragédia, mas um campo de batalha escondido atrás de sorrisos e rezas. O homem com a arma sorriu de novo, mostrando seus dentes e revelando um prazer macabro. Quero ver a desilusão nos olhos dele. O que você realmente protegerá, Leão? O que escolherá?
As paredes pareciam se fechar. O passado o consumia, revelando traumas e segredos enterrados. Leão estava em uma encruzilhada, um dilema moral sem resposta. Mas, assim como numa sinfonia de caos, a realidade implodiu ao seu redor. Com um gesto, o homem encapuzado acionou um dispositivo escondido. As luzes começaram a piscar e um alarme soou. Ele deve ter acionado algo poderoso, e então uma explosão queimou a porta e uma horda de pessoas irrompeu, jogando-se na capela. Em suas mãos, faixas e bandeiras. Eram os marginalizados que ele havia encontrado, os que ele havia ouvido. Agora eles estavam ali, entraram juntos, prontos para se opor ao sistema. Papa! Gritaram em uníssono. O caos se instaurou, lágrimas e sangue se misturaram, e as almas divididas de Leão se tornaram uma. Ele olhou de um lado para o outro. Entre o desejo de proteger Clara e a urgência de unir aqueles que antes desprezavam. O que eu deveria fazer? Sua voz ecoou impotente. De repente, tudo o que Leão acreditava tornou-se nuvens de incertezas. A escolha antes simples agora se complicava. E no meio do turbilhão de rostos familiares e estranhos, uma verdade inegável começou a ressoar. A mudança que ele buscava poderia vir a um custo que ele nunca imaginava ter que pagar. Então, com o tumulto em semitons de desespero ao fundo, Leão se perguntou: quem realmente estava no controle? E o que isso significava para a fé e a verdade que ele almejava? Leão estava paralisado. Aquela sala fervia de gritos e confusão. A multidão invadindo a capela como um furacão. Os rostos dele estavam repletos de urgência, carinho e determinação. Era uma mistura intrigante que o fazia questionar tudo. Mas agora, com os olhos fixos em Clara, ele sentia um nó na garganta. O momento parecia ter parado. Papá, precisamos agir! Gritou um dos marginalizados, a voz carregada de desespero. E Leão, atormentado entre seus deveres e sua humanidade, sabia que aquele não era o momento de hesitar, mas algo persistia em sua mente. A sensação de um grande segredo pairava no ar. O homem encapuzado observava com um sorriso nefasto, como se soubesse que a verdade estava prestes a se revelar. O caos à sua frente foi interrompido por um estrondo retumbante. As luzes, antes oscilantes, apagaram-se completamente, mergulhando tudo em escuridão. Somente o eco dos gritos e o barulho de pessoas se movimentando permaneciam. A adrenalina pulsava em suas veias, e Leão se virou, buscando uma saída. Mas uma sombra, alta e imponente, surgiu na porta sob a fraca luz que escapava dos corredores. Era um homem, alto, com uma presença que fazia os outros recuarem. Ele estava vestido de maneira elegante, mas o olhar dele era de puro desdém. O que se passa aqui? Sua voz cortou o ar como uma faca afiada. Era um cardeal, um dos mais poderosos que há muito tempo desejavam controlar a narrativa dentro da igreja. O título que Leão buscava não era apenas de liderança, mas um jogo de poder que esses homens jogavam longe dos olhos do mundo. O cardeal olhou para Clara, então para Leão, e um brilho sinistro atravessou seus olhos. Você tem algumas boas intenções, Papa, mas não é assim que funciona. Sua palavra era uma sentença, ecoando e reverberando pelas paredes antigas da capela. Ao ouvir, uma onda de inquietação tomou o Leão.
O homem tinha um poder que ele não conseguia perceber. Você ainda não entende, não é? Continuou o cardeal, seu sorriso revelando dentes afiados. A igreja sempre se alimentou do medo, da dor, e você trouxe isso de volta para nós. Leão soltou um suspiro, o medo enganchado em sua garganta como um espinho. O que você quer dizer? Perguntou ele, a voz trêmula. O cardeal deu um passo à frente. Acreditou que a mudança viria do povo. Não, Leão! A mudança vem da estrutura, e as estruturas se alimentam de sacrifícios. Ele apontou para o homem encapuzado, que agora parecia uma marionete em suas mãos. Nesse momento, algo clicou na mente de Leão. Você é parte disso! Gritou, apontando, seu coração acelerando. E então, como se as paredes tivessem ouvido, toda a escuridão se iluminou, revelando a imagem da mulher morta ao chão. Mas não era qualquer mulher. Era a mãe do cardeal. Um silêncio ensurdecedor sibilou pelo ambiente. Não, isso não pode ser verdade. Leão mal conseguia acreditar. O cardeal não era apenas um oponente. Era um homem carregado de sofrimento. Um manipulador que usava seu passado como arma. O cardeal enfrentou-o com uma frieza que o deixou paralisado. Você realmente achou que poderia fazer isso sem consequências? As pessoas ao redor começaram a murmurar, chocadas, e Leão ficou sem palavras. Esse era o verdadeiro jogo. E a dor tornava-se insuportável. O que aparentemente era uma luta por justiça agora se transformava em uma batalha para recuperar sua própria vida antes que ela fosse esmagada na crueldade de um mundo cruel. Dois vórtices opostos giravam em sua cabeça, o desejo de justiça e o peso do sacrifício. Ele estava cercado por rostos que o observavam, como se esperassem por uma liderança que não sabia mais como conquistar. Então, no meio da tempestade de emoções, a realidade atingiu Leão como um relâmpago. Você exigiu sangue, e assim será, murmurou o encapuzado, enquanto segurava uma bomba que reluzia sob a luz. A sala imediatamente silenciou, e tudo o que Leão conseguiu fazer foi olhar em volta, desesperado. A escolha estava sendo feita, e ele, no epicentro de tudo, estava prestes a descobrir o que realmente significava sacrificar. A imagem da mãe morta do cardeal pairava em sua mente. Não era apenas um jogo de poder, era uma questão de vida ou morte. E todos ali estavam no fogo cruzado. O que Leão faria próximo daquela verdade explosiva? E com isso, a figura impiedosa na porta sorriu, e as paredes da capela pareciam pressionar cada vez mais, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar em cima dele. Leão estava paralisado. Aquela sala fervia de gritos e confusão, enquanto a multidão invadia a capela como um furacão. Cada rosto trazia uma urgência, um desejo de mudança. Mas a tensão nas costas do Papa parecia pesada, quase opressiva. O homem encapuzado diante dele sorriu e, foi então que Clara, com o rosto pálido e cheio de dor, levantou a voz. Papa, não podemos permitir que isso aconteça. As pessoas precisam de você. Mas Leão já estava perdido na intensidade do momento. O cardeal não era apenas um opositor, ele era a personificação de um sistema decadente que se alimentava de vidas e esperanças despedaçadas. E nesse momento de caos, enquanto a tensão se acumulava, tudo mudou de forma súbita e brutal. Uma explosão ensurdecedora irrompeu pela porta lateral.
O som de vidro quebrando misturou-se ao barulho ensurdecedor, e uma cortina negra de fumaça se espalhou rapidamente, envolvendo todos em seu abraço sufocante. As luzes piscaram e o pânico dominou a sala, até que, de repente, uma figura emergiu da fumaça. Era uma mulher, vestida de forma desleixada, mas seu olhar era de pura determinação. "Para de lutar!" ela gritou, fazendo todos pararem por um instante. Era Anne, uma membro da resistência conhecida por sua bravura em desafiar a igreja e trazer à tona verdades inconcebíveis. Mas havia algo inusitado naquela revelação. Enquanto ela se aproximava, seu rosto se iluminou sob a luz fraca, revelando um sorriso que misturava alívio e um toque de loucura. "Anne", murmurou Leão, seu coração acelerando. Mas antes que pudesse se recuperar, ela ergueu um dispositivo brilhante, um explosivo que irradiava a promessa de destruição. "Essa é a única forma de libertá-los. Você sabia que a igreja sempre foi construída sob sacrifícios. É hora de você ver a verdade." O choque percorreu a sala como um relâmpago. Leão olhou em volta, confuso, o sussurro de sua alma ansiando por respostas. Como assim? E o que ela queria dizer com sacrifícios? Você não conhece a verdadeira história deles, dos que estão por trás da cortina. Eles sacrificaram sua própria essência para manter esse poder. E para mudar isso, precisamos quebrar as correntes. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O cardeal cuspiu uma risada amarga, se aproximando de Anne, como se estivesse prestes a desmascarar uma fraude. "Você não é mais do que uma marionete à toa. Achou que poderia provocar uma revolução? Todas essas palavras são veneno, e o veneno, meu bem, tem seu preço." Mas enquanto ele falava, a tensão crescia. Leão percebeu que a verdadeira fúria não estava apenas nas palavras de Anne, mas na sua própria luta interna. Ele se virou, confrontando o olhar de Clara. "Você sabia disso? Que a mudança exigiria sacrifícios tão profundos?" Clara, lutando para encontrar palavras, apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não, Papa, isso não é o que queremos. Precisamos juntar forças, não nos dividir ainda mais." E então, tudo desmoronou. O cardeal, com um movimento rápido e traiçoeiro, desferiu um golpe, revelando que já havia estado envolvido em um plano traiçoeiro. Ele avançou em direção a Anne, mas antes que pudesse chegar, um grito cortou o ar, vindo de alguém na multidão. "Ele é o traidor! Ele entregou nossos nomes! Ele é o responsável por todo esse sangue!" O clamor subiu balançando a capela até suas fundações. Leão ficou chocado ao reconhecer a voz. Era Miguel, seu amigo de longa data, o qual tinha sido subestimado em várias ocasiões. O cardeal! Ele está por trás de tudo! O ar ficou denso com a revelação. O olhar do cardeal se transformou de desprezo a terror. Leão sentiu o peso dessa verdade caindo sobre seus ombros. Se Miguel falava a verdade, a igreja não era apenas uma prisão, mas um campo de batalha onde todos estavam sendo manipulados. O que seria de suas vidas? E o que aconteceria com a fé construída sobre mentiras e sacrifícios? Enquanto a confusão crescia, Leão percebeu que havia uma escolha a ser feita. Mas o que fazer quando a verdade já não era clara? O que ele realmente estava disposto a sacrificar pela verdade e pela fé? Almofadas de desespero martelavam em sua mente, enquanto a sala girava, e a realidade se desmanchava ao seu redor. Ele precisava decidir, e todo o peso do mundo parecia se pender sobre sua escolha. O que era mais importante? A estrutura que havia sido construída ou as almas que eram destroçadas por ela?
A tensão cravou-se no ar, enquanto Leão enfrentava o cardeal e a verdade que jorrava de Miguel. Ele sentia que os murais da capela tornavam-se uma armadilha. Cada sombra parecia sussurrar segredos obscuros. O cardeal estava em pé, a mão pressionando o peito, como se tentasse controlar sua raiva. O olhar de Anne, determinado, era um farol em meio à tempestade. Você não se deu conta ainda, papa? O cardeal zombou, seus olhos ocos brilhando como um ódio camuflado. Você é apenas uma peça em um jogo maior do que você pode imaginar. Leão sentiu um desespero crescente. Uma onda de calafrios percorreu seu corpo. Ele sabia que havia algo mais profundo, algo que ainda não havia sido revelado. Olhou para Clara, que estava em estado de choque, seus lábios tremendo. O que ela sabia? O que mais estava escondido? Antes que pudesse se perguntar mais, um grito cortante ecoou pela capela. Era um som que gelou o sangue de todos. Então, uma explosão repentina surgiu da parte de trás da sala. O chão estremeceu sob seus pés e a fumaça negro-acinzentada se levantou, cobrindo tudo como uma nuvem sinistra. O quê? Leão mal terminou a frase, antes que os destroços de um altar em ruínas caíssem perto dele, tirando sua atenção da cena. Sobre um pedaço de madeira que havia caído, uma garrafa quebrada rolou, revelando uma pequena caixa. O cardeal gritou, um terror nos olhos que não combinava com sua postura antes altiva. Não! Não deve tocar nisso! Mas era tarde demais. Leão se agachou, pegou a caixa e a abriu. No interior, encontrou documentos antigos, mapas e uma carta escrita em uma caligrafia delicada que o levou ao passado. Seus olhos correram pelas palavras e, à medida que lia, ele percebeu que estava vazio. Vazio de tudo o que acreditava saber. As revelações eram devastadoras. Aquela igreja que ele tanto amava não era apenas um pilar de fé, mas uma construção baseada em mentiras e traições. O sistema da igreja, a tradição, as crenças eram um labirinto de manipulações e sacrifícios aos quais ele tinha que se submeter. Um nó se formou na garganta dele. Entre tantas verdades sombrias, a assinatura na parte inferior da carta fez seu coração parar. Era a assinatura de sua mãe. Não pode ser. O que isso significa? O grito de Leão saiu como um sussurro, um eco da dor de um passado que ele nunca conheceu. Ela estava envolvida. Enquanto sua mente girava, o cardeal aproveitou a confusão e avançou. Mas o olhar de Anne cortou o espaço. Você não pode encobrir sua verdadeira natureza para sempre. Você não escapa do passado. O cardeal se deteve, como se uma bomba tivesse sido lançada sobre ele. O murmúrio da multidão aumentou. As pessoas estavam se virando umas para as outras, confusas. E a tensão aguda os uniu em um só clamor. Clara começou a chorar, sua voz tremendo. Leão, me diga que isso não é verdade. Precisamos de você como nunca antes. Mas a verdade estava ali, crua e desprezível. O cardeal, uma figura de poder, não era o único culpado. Ele também estava atado à história, preso por seus próprios laços familiares e sua própria traição. E se tudo isso for apenas um plano para controlar você, papa? A voz de Miguel saiu como fogo. O que estamos realmente combatendo? Nossa luta é contra o poder ou contra nós mesmos? Leão olhou ao redor, em busca de respostas nas feições angustiadas da multidão. O que era isso? Um sacrifício? Um jogo? Estava ele novamente no meio de uma conspiração?
E naquele instante, com a caixa em suas mãos, uma bomba de verdade prestes a explodir, ele se viu no centro de um turbilhão de emoções que desafiava sua razão. Mas antes que pudesse digerir tudo, uma porta lateral se abriu. Uma nova figura surgiu, envolta em uma luz intensa. A escuridão parecia se dispersar ao redor dela. Era uma mulher, vibrante e poderosa. O cabelo dela flutuava neste brilho, e Leão sentiu uma onda de familiaridade, um reconhecimento inexplicável. Eu sou a verdade que você está procurando, ela disse, e suas palavras ecoaram como um mantra. E isso está apenas começando. O choque abateu todos, e a última peça desse jogo mortal começou a se iluminar. Que verdade era essa? Quem era ela? O que mais estava escondido? Leão começou a compreender que suas escolhas agora moldariam o futuro, não só da igreja, mas também de sua própria vida. Ele estava prestes a descobrir a verdadeira profundidade de um sacrifício, que poderia mudar não só a sua história, mas a de todos ao seu redor. E enquanto a luz emanava da nova figura, ele percebeu que a escuridão não era só uma metáfora, era uma batalha real. Leão estava paralisado, os olhos fixos na figura iluminada à sua frente. A mulher, com um brilho quase celestial, parecia carregar um peso imenso. Eu sou a verdade que você está procurando! Suas palavras reverberavam como um eco na capela cheia de dor e desespero. Mas no instante em que a tensão estava prestes a se dissipar, uma nova explosão sacudiu o ambiente. O barulho do impacto era ensurdecedor, e as paredes da capela começaram a desmoronar. As luzes piscavam, mergulhando a cena em uma escuridão intermitente. A fumaça se espalhou. E o pânico se instalou mais uma vez. No meio da confusão, um grito agudo atravessou o caos. É um golpe! Eles estão aqui! E em uma fração de segundo, a entrada principal da capela se encheu de homens armados, seus rostos cobertos por máscaras escuras. O cardeal, antes seguro, ficou pálido, o olhar se distorcendo em terror ao ver seus aliados transformados em inimigos. Anne, o semblante de desespero, ergueu a bomba que carregava. Não! Gritou Leão, o coração martelando. Ele não queria um massacre, não assim, não naquele momento. Mas a explosão começava a se desenrolar na mente dele, e tudo o que lhe restava era o impulso de proteger os inocentes. Mas antes que pudesse agir, a figura iluminada se aproximou, seus olhos cheios de uma compreensão profunda, e sussurrou: Você deve decidir, Leão. A verdade exige um preço. No entanto, a tensão estava além do que ele poderia suportar e, subitamente, a mulher começou a se desfazer. A luz ao redor dela tremeu, suas feições distorcendo como se sob uma pressão imensa. Não! O que está acontecendo? Leão gritou, desesperado. E então, como uma onda avassaladora, a verdade finalmente irrompeu. A mulher era, na verdade, uma projeção, uma ilusão criada por algo maior, uma força manipuladora que estava controlando tudo. O choque atravessou seu corpo como um choque elétrico. Você sempre foi o verdadeiro alvo, Leão. A voz dela ecoou, e a fumaça que antes se dispersava agora se concentrava naquela imagem irreal. O cardeal, antes tão em controle, se revelou um títere, e a revelação abalou as fundações do que Leão acreditava ser a verdade. Você é um peão neste tabuleiro, meu querido Papa. Você foi escolhido desde o início. O olhar do cardeal se tornara ominoso, como se todas as suas palavras estivessem tecidas por um plano muito mais profundo. O tempo pareceu parar. Ele olhou para Clara, então para Miguel, ambos espantados, lutando entre a incredulidade e o terror.
Então, uma verdade devastadora surgiu em sua mente como um flash. A mulher ilusória não era apenas um aviso, mas um reflexo de tudo o que estava por trás das cortinas na igreja. Vocês! Leão gritou, finalmente entendendo. Vocês sempre souberam, sempre jogaram com nossas vidas. Fluíram como um jorro, repletas de raiva e dor. E com isso, a capela explode em um caos sem precedentes. Os marginais estavam correndo, os homens mascarados avançando, e dentro dele, o sentimento de traição se amalgamava com a necessidade de lutar. O que ele faria agora? Haveria espaço para a fé em um mundo construído sobre mentiras tão profundas? Mas a revelação não pararia ali. Um grito de entrega e desespero ecoou na mente dele. Você não pode fugir de quem você realmente é. E ao ouvir isso, Leão sentiu que o chão sob seus pés estava se deteriorando. Não só a capela, mas tudo o que havia acreditado. Seus relacionamentos, sua fé, suas certezas. Tudo estava prestes a desmoronar. E ele? O que restava do Papa Leão XIV diante de uma verdade tão chocante? Desafiado por facções tanto dentro quanto fora, ele se viu em uma tempestade de emoções, repleto de perguntas sem resposta. Você está pronto para o sacrifício? A voz ecoou uma última vez, enquanto a ilusão se desvanecia diante de uma realidade cruel. No fundo, Leão sabia que precisava encontrar forças não apenas para si, mas para aqueles que contavam com ele. Mas uma dúvida permanecia: que sacrifício ele estava disposto a fazer? E no meio do caos, enquanto os rostos se desfaziam em uma maré de confusão, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Leão estava paralisado, a tensão pulsando em seu peito enquanto os ecos da verdade começavam a se desdobrar. O cardeal, com um olhar gélido, agora se mostrava como um jogador em um tabuleiro obscuro, mas o caos ao redor não permitia que Leão se acomodasse. Explosões de gritos, choro e barulho de correria preenchiam o ar pesado. Tudo estava desmoronando ao seu redor. Você não é só uma peça, Papa. Você é o alvo. A voz do cardeal cortou a confusão. Leão sentiu uma onda de raiva, mas também de impotência. A revelação de que tudo poderia ser um plano maior o esmagava. Ele precisava de uma saída, precisava proteger os que estavam ao seu redor. E então, uma mulher apareceu na entrada, assim como a figura iluminada antes. Era Maria, uma colega do Vaticano que tinha se distanciado. Mas agora, ela não estava sozinha. Com ela vinha um grupo de pessoas, homens e mulheres que Leão nunca esperava ver juntos. Um feixe de determinação em seus rostos. "Estamos aqui para ajudar", Maria gritou, sua voz cheia de convicção. A luta não é só sua, mas Leão estava confuso. O que isso significa? Parou um instante, tentando entender qual era o verdadeiro jogo que se desenrolava ali. Os homens mascarados, uma facção completamente nova, avançavam, e tudo parecia estar à beira de uma ruptura. A multidão ao fundo começava a agitar-se, e Leão sentia a pressão aumentar. Ele olhou para Clara, sua secretária. Uma expressão de desespero havia se instalado em seu rosto. "Papa, temos que agir agora. Eles não vão esperar." E naquele momento, enquanto o pânico e caos cresciam, tudo mudou diante de seus olhos. Maria levantou uma mão e, com um gesto que parecia ensaiado, começou a descaminar a roupa de cima, revelando um uniforme. Era um emblema da resistência. O choque percorreu a sala. Aqueles que estavam ao lado do Papa eram, na verdade, infiltrados. Leão sentiu seu coração parar. "Você me enganou? Tudo isso era um plano?" Ele estava em estado de incredulidade.
O que ele pensava ser apoio agora se tornava traição. Maria só sorriu. Mas não havia um sorriso amigável. Era um sorriso de quem tinha um objetivo muito claro. Você quis saber a verdade? A sua verdade? Agora é a hora de enfrentá-la. E essa igreja que você defende não tem espaço para nós. É hora de derrubá-la. O choque era palpável. Gritos de protesto misturavam-se ao rugido do caos. O cardeal olhou de volta para Maria. Sua fúria agora tomando conta da sala. Vocês nunca vão vencer. A igreja é mais forte do que vocês pensam. Sua voz ecoou, uma súplica e uma ameaça ao mesmo tempo. Mas dentro da mente de Leão, a verdadeira batalha havia começado. Então você está ao lado deles? Leão perguntou, sua voz tremendo de emoção. Maria apenas assentiu. Você acharia que a mudança viria de dentro. Não, ela começa do chão, a dor e das lutas que vocês ignoraram. A tensão se transformou em um turbilhão. O isolamento e a dor que Leão sentira antes foram substituídos por um choque de lealdades. Ele olhou para Miguel e Clara, buscando apoio. Mas em vez disso, encontrou olhares confusos. Dúvidas começaram a surgir. Um som estrondoso cortou o ar novamente. Uma nova explosão. O teto da capela estremeceu e pedaços de pedras começaram a cair. A situação tornava-se cada vez mais assustadora. Leão quase não conseguiu falar, mas seus pensamentos estavam a mil. Que jogo era esse? E mais importante, em quem ele realmente poderia confiar? Estamos todos juntos, Papa! Maria gritou acima do barulho. Mas você precisa decidir de que lado está. O que você realmente vai sacrificar? A verdade ou a igreja? Um silêncio súbito pairou no ar. As pessoas ao seu redor se agacharam. Esperavam por sua resposta. Leão respirou fundo. A escolha o atingia em cheio. E nesse momento, a verdade se desdobrava diante dele como uma sombra. A igreja, os mandamentos, tudo estava prestes a desmoronar. Ele olhou uma última vez para Maria, sentindo a urgência em seu olhar. O peso da decisão se tornava insuportável, enquanto ele sussurrava. Então, e se eu não escolher nenhum dos dois? A multidão prendeu a respiração. Olhos arregalados diante de um iminente clímax. O futuro estava em uma única decisão. O que aconteceria a seguir? Leão estava paralisado, os olhos fixos na figura iluminada à sua frente. A mulher, com um brilho quase celestial, parecia carregar um peso imenso. Eu sou a verdade que você está procurando. Suas palavras reverberavam como um eco na capela cheia de dor e desespero. Mas no instante em que a tensão estava prestes a se dissipar, uma nova explosão sacudiu o ambiente. O barulho do impacto era ensurdecedor e as paredes da capela começaram a desmoronar. As luzes piscavam, mergulhando a cena em uma escuridão intermitente. A fumaça se espalhou e o pânico se instalou mais uma vez. No meio da confusão, um grito agudo atravessou o caos. É um golpe! Eles estão aqui! E em um piscar de olhos, a entrada principal da capela se encheu de homens armados, seus rostos cobertos por máscaras escuras. O cardeal, antes tão seguro, ficou pálido, o olhar se distorcendo em terror ao ver seus aliados transformados em inimigos. Anne estava ao lado de Leão. A expressão dela mostrava um desespero crescente. Papa, precisamos de uma decisão agora. Eles não vão esperar. Mas Leão estava perdido, sua mente nebulosa. Tudo se desenrolava em um frenesi caótico. As pessoas começavam a gritar e correr. Fiquem calmos! Fiquem calmos! A voz de Leão ecoou. Mas ele sabia que ninguém o ouviria. A situação estava fora de controle e o cardeal estava prestes a perder aquele jogo. Então,
Como se o destino tivesse uma piada cruel a contar, uma explosão estrondosa irrompeu do altar. O chão tremia sob os pés de todos, e uma nuvem de fumaça negra e densa começou a cobrar a capela. E no meio da confusão, Leão ouviu um pequeno som. Um bip, incessante e ameaçador. Seu coração disparou. O brilho de luz voltou logo em seguida, e a fumaça se dissipou, revelando uma cena horrenda. No altar, uma bomba estava prestes a detonar. Em cima dela, uma figura familiar se destacou. O olhar de Leão se ergueu, e de repente ele viu seu velho amigo Miguel, agachado, com a expressão sufocada, tentando desarmar o explosivo. "Miguel! Não!" Leão gritou, mas o som se perdeu no meio do caos. Miguel olhou por cima do ombro, seus olhos cheios de um desespero que Leão nunca tinha visto antes. "É a única maneira, Leão! Eles não vão parar!" O peso de suas palavras pairava no ar como uma sentença de morte. A multidão estava frenética. "Saiam! Saiam!" A mulher que antes era chamada de Verdade agora gritava, misturando-se à desordem crescente. Leão estava paralisado. Entre a necessidade de salvar seu amigo e o desejo de proteger os outros. "Miguel, por favor!" "Volte!" Mas enquanto a tensão aumentava, Miguel ergueu uma mão em um gesto de silêncio e começou a falar. Sua voz era um sussurro carregado de peso. "A verdade sobre a igreja, a verdade sobre você, é tudo uma farsa, Leão." O tempo parecia desacelerar. As palavras dele ecoavam como um trovão, revelando segredos que tinham sido enterrados por muito tempo. Você é uma peça maior nisso tudo, Papa. Você foi escolhido, mas você não sabe. Tem coisas que você não entende." As palavras acabaram de deixar seus lábios quando a bomba começou a apitar mais rápido. O sentido de urgência aumentou. Leão percebeu que Miguel não estava apenas tentando desarmá-la. Ele estava prestes a fazer uma escolha. Uma escolha que mudaria tudo. "Não, Miguel, não faça isso!" Leão e a multidão gritaram em uníssono, mas Miguel tinha um olhar resoluto. "Eu não posso deixar que eles matem você. O que você realmente é o que eles temem." E em um movimento improvisado, Miguel puxou um fio. Um silêncio pesado pairou por um segundo, e tudo parecia parar. E então, de repente, um estrondo. Não uma explosão, mas uma onda de luz. O teto desabou, e a capela inteira tremeu como se estivesse prestes a desmoronar. Mas em vez de destruição, uma luz ofuscante envolveu a todos. Leão fechou os olhos, sentindo uma força poderosa, mais do que qualquer lei humana. Quando ele finalmente abriu os olhos, tudo estava diferente. As figuras de poder, o cardeal, os homens armados, tudo havia desaparecido. Miguel estava lá, mas não sozinho. Ao seu lado, uma caixa com os documentos antigos brilhava, pulsando como se tivesse vida própria. Leão olhou para Miguel, que agora tinha um sorriso. "Você finalmente vê, não vê? A verdade está mais perto do que você imagina." Mas o que isso significava? O cardeal estava aliado a Leão ou a Miguel? Quem eram os verdadeiros inimigos? A confusão tomou conta, enquanto a capela, agora em ruínas, revelava um novo caminho. O que Miguel queria dizer com verdade? No meio do silêncio que se instalou, uma pergunta ardia na mente de Leão. O que ele realmente estava disposto a sacrificar para descobrir a verdadeira história da igreja? E aí, a caixa sobrou como um símbolo de uma nova verdade, ou de um desastre iminente.
O silêncio que se seguiu à destruição era de arrepiar. O ambiente, antes uma capela vibrante de fé, agora se transformara em um campo de batalha silencioso, com ruínas ao redor e sussurros de dor flutuando no ar. Leão olhou para Miguel, que ainda estava no chão, com a caixa de documentos em mãos, a respiração rápida e pesada. A adrenalina ainda pulsava, mas algo mudou. Uma calma tensa começou a tomar conta dele. É hora de a verdade vir à tona, disse Miguel, seus olhos ardendo com determinação. Você precisa entender que a mudança não vem sem sacrifícios. Leão entendeu que estava em um ponto crucial. A caixa que Miguel segurava não era apenas um fardo, mas a chave de um novo começo. Olhando ao redor, ele viu os rostos dos que estavam com ele, Clara, N e até mesmo aqueles que antes eram adversários. Todos estavam prontos para enfrentar quem quer que fosse que estivesse controlando a igreja por trás das sombras. Se a verdade vai machucar, que assim seja. Mas não podemos mais viver sob mentiras, Leão declarou, sua voz ecoando pelas ruínas. Nesse momento, a figura do cardeal ressurgiu da fumaça, apanhando a atenção de todos. Ele parecia uma sombra, um eco de poder que começava a ruir. Você realmente acha que pode mudar algo aqui? Ele zombou. O desdém em sua voz era quase palpável. Todos vocês são apenas peças em um jogo que não entendem. Não somos peças, somos vidas, retorquiu Maria, indignada. E vamos mostrar que a verdade é mais forte que qualquer mentira oculta. Leão sentiu um arrepio na espinha. Ele não só estava prestes a confrontar uma figura de autoridade, mas também a verdadeira essência da fé que tanto amava. O peso de sua decisão o rodeava. Não era mais apenas sobre ele, mas sobre todos ao seu redor. Se isso significa sacrificar o que temos para abrir os olhos das pessoas, então estamos prontos, continuou Leão, sua voz ressoando com poder. O cardeal sentiu a pressão do momento e hesitou. Era como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. De repente, a bomba em seu altar começou a apitar de novo. Mas agora havia algo mais, uma onda de força unificada entre todos. Nós não vamos deixar você ganhar, gritou Miguel, apertando a caixa como um símbolo de resistência. No clímax da tensão, Leão ergueu a cabeça. Se há algo que aprendemos hoje, é que o medo não pode governar nossas escolhas. Não precisamos da aprovação de quem só vê o poder em nós. E assim como um coro, todos gritaram: a verdade é a nossa força. O som da multidão desabou sobre o cardeal como uma tempestade. Ele recuou, e as sombras ao seu redor começaram a desfazer-se. Para o espanto de todos, a capela, mesmo em meio à destruição, parecia reanimar-se. Luzes começavam a brilhar. Um calor sutil preenchia os espaços antes frios. O cardeal, em desespero, viu seu poder erodido diante da união do povo. Leão respirou fundo e olhou para a caixa nas mãos de Miguel. Esta é a nossa verdade, e juntos vamos transformá-la em justiça. O local não seria mais uma prisão, mas um lar para aqueles que buscaram algo mais. E ele sabia que isso exigiria coragem e determinação, mas estavam prontos. Enquanto o cardeal desaparecia na confusão, o eco do povo ressoava. Mas, no fundo, uma pergunta ainda pairava no ar. O que viriam a fazer agora? O que significaria reconstruir a fé em um mundo que se revelava tão cruel? E ao meio do ruído do renascimento, Leão percebeu que a jornada estava apenas começando. Ele olhou para cada um ao seu redor, sentindo um novo propósito pulsando em seus corações. Havia esperança na dor, e eles iriam lutar,
juntos. Antes de tudo se acalmar, Leão ergueu a voz mais uma vez, com um brilho resplandecente em seus olhos. Esta é a hora de mudar o curso da história. O que somos e o que seremos depende de nós. E como prometido, eles estariam prontos. Agora, ritmo acelerado e corações pulsando forte. Vamos agir. Quer fazer parte desse momento incrível? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e mostre que está com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho de tirar o fôlego. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final fenomenal. Vamos juntos nessa jornada.